que a gente começa a falar sobre as aulas passadas e eu esqueço de gravar o nosso vídeo. Mas gravando, iniciando a gravação, bom dia novamente. Yasmin, Fred, Sara, Matheus, Jéssica, Souza, Jéssica, Ana Paula, Cleusa Santos, Bárbara Stephanie, Paula Rabelo e Leonardo Diniz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa remota. Passando agora pelo mês de maio, dando continuidade à nossa aula de quinta-feira, né, sobre as obrigações, por que a lei obriga, compreender essa necessidade da norma jurídica, impor-se a todos nós. Eu estou um dia adiantado com a turma da noite, porque sexta passada foi feriado, né? Então, eu tenho aula com eles na quarta e na quinta, e com vocês na quinta e na sexta. Então, eles estão a uma aula de vocês. Ontem eu dei aula para eles sobre o processo de formação da lei, como uma análise melhorada daquele tópico inicial, lá no começo do semestre, sobre o processo legislativo. Tudo dentro daquele conjunto de compreensão, para que a gente entenda de uma vez por todas o papel de cada poder, por que é que cabe ao legislador a definição daquilo que é valoroso, daquilo que é justo, por que que para construir uma lei é tão trabalhoso, por que que esse processo legislativo é tão longo. Não, eu não diria tão longo, mas com etapas tão necessárias, né, de apresentação de um projeto, que a gente já falou tantas vezes, né? A gente tem um problema, o problema se apresenta a nós, e nós, como, né, pessoas, aliás, como um ser que busca uma vida melhor, né, que tem essa consciência de construir um espaço de vida melhor, e essa quarentena está ensinando muito isso para a gente, né? Todo dia é um desafio que nos é colocado para transformar o espaço de vida nosso, né, o momento de nossa vida, um momento melhor, né? Então, apresentado esse problema, nós, né, o ser humano, realiza uma atividade, né, de conhecimento desse problema e busca apresentar soluções. Essas soluções, no mundo jurídico, né, a gente tem no parlamento a sua esfera, né, principal, porque é lá que as pessoas vão apresentar os projetos, chamados projetos de lei, né, para, com esses projetos, resolvermos os nossos problemas, resolvermos a vida em coletividade, né? Não é o problema individual. Mas se a gente parar para pensar e fazer uma analogia, a gente repara muito bem quase praticamente o mesmo processo que a gente faz na nossa vida individual, né? Fazendo essa analogia para a vida coletiva, a gente também realiza isso coletivamente. Quer ver? A gente está com a pandemia, né? Então, há uma série de dificuldades, uma série de problemas na nossa vida individual, na nossa vida privada, que vão se apresentando. E nós, a primeira reação, ou a primeira etapa da nossa postura frente a esse problema é tentar conhecê-lo. Conhecer esse problema, analisá-lo, pensar bem sobre ele, para que logo em seguida nós possamos elaborar soluções possíveis para esse problema. Depois que a gente sozinho pensa saídas, né, pensa soluções para esse problema, nós vamos analisar essas soluções e vamos decidir quais dessas ou qual dessas soluções nós decidiremos para resolver esse problema. Então, primeiro nós a conhecemos, depois nós tentamos esboçar soluções para esse problema. Dessas possibilidades de solução, vamos supor que sejam 3. Nós iremos escolher qual dessas 3 iremos usar para resolver um problema. Depois da escolha, nós realizamos a aplicação desse problema, tá? A aplicação da solução que encontramos para esse problema. Não é assim que a gente faz? Né?
E em coletividade, gente, isso não é diferente. O parlamento é o local, né, de apresentação, a gente se depara com esse problema. O parlamento é o local determinado para a apresentação dessas soluções, né, que nós apresentamos, nós não diretamente, mas os nossos representantes. Essas soluções vão ser trabalhadas, vão ser analisadas, para essas soluções, ao final, serem escolhidas, né, através de decisão. Depois dela decidida, nós vamos aplicá-las, né? Só que aí o parlamento é que vai analisar as possibilidades que temos para resolver problemas. O parlamento é que vai decidir quais dessas soluções, quais dessas possibilidades de resolução de problemas vão ser escolhidos. Feita a escolha, né, temos uma solução para ser aplicada. Só que essa solução é chamada projeto de lei. Tá? Então, projetos de lei são apresentados como soluções de problemas ou soluções para problemas. Eu posso ter vários projetos para um mesmo problema, porque pode ser que deputados diferentes apresentem projetos diferentes para um mesmo problema. E essa época de pandemia é só o que está acontecendo, tá? Vanderlan está chegando aí, bom dia, Vanderlan. Mas esses projetos que são apresentados vão ser analisados. E ao final vão ser escolhidos, ou um ou outro. Não do jeito que entrou, não o projeto integral do jeito que entrou, mas esse projeto com modificações, tá? Então é toda essa análise que a gente vai fazer na aula de amanhã. A aula de hoje a gente vai analisar o resultado disso, né? Dentro, deixa eu já abrir aqui o meu material, dentro daquela análise, né, da obrigação, né? A gente pode responder por que a lei obriga, certo? Ora, por que a lei obriga? A lei obriga em razão do poder que nós conferimos aos parlamentares para decidirem qual é a solução adequada para cada problema. Essa solução, como a gente já bem viu, perpassa a questão do que é valoroso, ou qual é o maior valor, qual é o valor adequado, ou aquilo que é mais justo a ser efetivado em nossa coletividade. Quando ele decide isso, ele vai também decidir como eu vou aplicar esse valor que eu já decidi na coletividade. Porque esse valor que vai ser defendido, vai ser aplicado, ele vai ter a forma de aplicação dele através da lei. Ou seja, vai ser aplicado assim, assim, assim. É a lei que vai dizer, tá? Quais vão ser as etapas de efetivação ou de defesa desse valor. Depois que isso é decidido, a decisão é transformada em lei e a lei necessariamente tem que ser obedecida por todos, principalmente pelo Estado. Né? Depois que sai do parlamento, vai ser o executivo, né, juntamente com o judiciário, os responsáveis pela observação e pela aplicação, execução dessa lei. Né? Execução, o próprio nome já diz, né? O executivo é que é o responsável pela aplicação dela, né, de forma num atacado, em grande escala, né, em grande repetição, em grande efetivação desse direito, dessa lei, e o judiciário é responsável para a aplicação dessa lei quando há algum conflito, ou entre o indivíduo e o Estado, né, ou entre indivíduos. Certo? E a nossa aula de hoje é para descobrir como aí a gente vai pegar lá na ponta, como o judiciário aplica essa lei, ou como é que ele vai aplicar as leis ou o ordenamento jurídico do nosso país. Pessoal, calma lá. A gente está começando, está no primeiro período ainda. O senhor já quer que a gente saiba como é que uma decisão judicial é feita? Como é que ela é
trabalhada ou formada? Claro. Eu não vou exigir de vocês o conhecimento específico de cada parte dela, ou não vou exigir de vocês o conhecimento do linguajar típico do direito, né? Isso vocês vão absorvendo no decorrer do tempo, né? No decorrer do curso, né? Cada disciplina colocando para você um acréscimo de conhecimento de uma lei específica, de uma parte do direito específico, que vão ajudar vocês ao final a, compreendendo toda essa estrutura do direito, poderem realizar a aplicação dessas leis com uma interpretação rica, com uma interpretação adequada. Que é isso que muitas vezes faltam para nossos julgadores, tá? Estou trocando aqui o fone porque eu coloquei errado, o bicho está todo tempo caindo. Então, assim, vocês estão sendo encarregados de produzir um vídeo que praticamente é o resultado da pesquisa e do trabalho escrito que vocês fizeram, ou do que vocês estão fazendo, certo? Aí você me pergunta, professor, por que a gente já tem a exigência, desde o primeiro período, para fazer um trabalho escrito com esse formato da ABNT, que para a gente é tudo novidade, é uma dificuldade porque tem que obedecer cada estruturazinha, cada formato segundo a regra. Ó, isso é uma etapa necessária porque mais cedo ou mais tarde vocês vão se deparar com ela. E nós, né, aqui da faculdade, decidimos aplicar isso desde o primeiro momento de vocês. Porque se é difícil agora, vai ser difícil no 10º período. Porque vai ser novo ou novidade para vocês. Então, a gente juntou a necessidade dessas duas habilidades, ou seja, a produção de um trabalho escrito, depois de uma pesquisa realizada, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é a base de qualquer construção verbal nossa, né? Qualquer análise é feita assim, tanto escrita como oral, né? É realizado desse jeito. Quando a gente coloca isso como um padrão, né? Um padrão a ser seguido, o formato, né? Ou a receita da construção do trabalho fica memorizado, porque é por repetição, tá? Não tem nada demais, é só uma regrinha que ao aplicar essa regra, a gente memoriza e nunca mais esquece, tá? Não, eu sei que é nesse formato. Quando a gente analisou aquelas questões da tridimensionalidade, olha, eu tenho um fato a ser conhecido. Quando eu conheço o fato, eu sou capaz de narrar esse fato, de relatar o fato. Ó, me conte aí o que é que aconteceu. Eu sei fazer um resumo dele, do que aconteceu, né? Como é que foi o seu dia? Eu relato o meu dia. Eu tenho condição de fazer isso. Quanto mais eu faço, mais craque, mais hábil eu fico para realizar resumos, né? Realizar sínteses, né? Resuma aí essa questão. Eu analiso a questão e resumo. Quanto mais eu faço isso, mais habilidoso eu fico nessa função. Tá? E os trabalhos anteriores, ou seja, analise um erro judiciário, né? Descreva esse erro judiciário, o fato que você escolheu. Da mesma forma das questões dos presídios, sobre rebelião. Qual foi a rebelião que você escolheu? Escolhi essa. Então, relate o que aconteceu nessa rebelião, em resumo, lógico. Depois de você resumir, depois de você apresentar esse relato, você vai analisar o relato, ou seja, você vai analisar o fato, a rebelião ou o erro judiciário, né? E depois de fazer essa sua análise, você vai fazer as suas conclusões, certo? Ou seja, você vai apontar o acerto e o erro de determinadas coisas e vai apontar qual deveria ser a solução. Essa estrutura de análise, gente, que a gente fez nos 2 últimos trabalhos, no erro judiciário, também na Antígona, né? Também no Mercador de Veneza, de alguma forma, porque você primeiro relata o que você leu ou o trabalho que você conheceu, para depois desse relato você analisar, tá? E ao final apontar as conclusões dessa sua análise.
A decisão judicial, gente, é do mesmo jeito, tá? A decisão judicial que a gente vai analisar agora é sobre a disputa por ventiladores mecânicos. A gente já está muito sabedor, né, da dificuldade ou da carência de ventiladores mecânicos para os hospitais, né, como forma necessária para manter a vida dos pacientes internados em estado grave, né? Todo mundo sabe disso. Como há um número pequeno no sentido de atender a toda a demanda, de atender a todos os hospitais, não tem ainda respiradores suficientes porque o número de pacientes cresce, tá? Então há uma disputa por eles. Se há uma disputa, alguém está disputando. Então, a gente tem Ministério da Saúde, que é o órgão federal, né, que tenta ou tem a incumbência de organizar toda, pelo menos, essa rede de melhor atendimento à saúde. E nós temos também as secretarias estaduais e municipais que também fazem, né, a mesma tarefa, só que na sua região ou na sua localidade. Ou seja, organizar da melhor forma possível a estrutura de saúde. O Ministério da Saúde faz isso a nível de Brasil, as secretarias dos estados fazem isso a nível de estado, né? Com cada complexidade, né? Tendo como suporte uma estrutura de pessoal equivalente. Então, se eu tenho o Ministério da Saúde, eu tenho uma estrutura gigantesca, né, que dê conta do Brasil. Na Secretaria Estadual, eu tenho uma estrutura bem menor, mas robusta, né, para dar conta de um estado todo, como, por exemplo, Minas Gerais, que é enorme. Né? E temos uma estrutura como Contagem ou Belo Horizonte, né, que tem uma estrutura de pessoal para dar conta, né, de analisar todas as necessidades, medicação, equipamento, pessoal, estrutura física, enfim. Né? Eu tenho uma rede que busca atender às necessidades, né, que a saúde está precisando. Tá? Então eu tenho essa disputa. Aí vamos olhar de vez a nossa decisãozinha, a nossa decisão judicial. Tá? Toda decisão judicial é como se fosse, né, a gente traçando esse paralelo, né? Eu apresento um pedido, que é chamado petição inicial. A petição é um pedido, né? Um pedido inicial. Eu apresento um pedido. Se eu apresento um pedido, é para a solução de um problema, né? Lembra do paralelo lá com o parlamento. Eu tenho um problema, apresento uma solução, que é o projeto de lei. No judiciário, eu apresento um pedido, tá? Para a solução de um problema. O pedido é chamado de petição inicial. Tá? Aí eu tenho o autor desse pedido. Tá? Vocês estão vendo aí o sublinhado, né? Estão? Sim, professor. Então eu tenho o responsável, o autor, pelo pedido. Né? A depender do processo, aí vocês vão ver isso tudo direitinho nas disciplinas de processo, que aqui na faculdade são 6. 6 disciplinas de processo civil, tá? 2 de processo penal, 1 de processo do trabalho, 1 de processo tributário, 1 de processo constitucional, além das práticas. Então vocês vão ver isso muito bem, tá? Para saber qual a ação que eu devo utilizar para cada problema, tá? O que a gente vai fazer agora é uma aproximação, é o primeiro contato, é aquela apresentação de amigos, né? Ô, fulano, queria lhe apresentar fulano de tal. Você, tudo bem? Né? Satisfação em conhecê-lo, né? E você ter esse primeiro contato. Não, eu não conheço a pessoa, conheci agora. Depois eu vou ter mais intimidade com ela. A mesma coisa com o nosso processo, tá? Essa é a primeira apresentação. Vocês podem já ter visto outras petições ou outras decisões judiciais, mas é obrigação minha apresentá-la, né, faticamente para vocês. Então, elas, ao ser apresentada esse pedido,
alguém é responsável por esse pedido. Nesse caso aqui, o responsável é o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual do Ceará. Primeira coisa, e vocês vão ver isso em Constitucional 2, quando vocês vão ver a organização do Estado. O Ministério Público, ele é dividido em vários setores, tá? Em várias especialidades. Eu tenho o Ministério Público Federal, que é da União, né? Federal já facilita muito. Eu tenho o Ministério Público do Trabalho, que também é federal. Tá? Eu tenho o Ministério Público Militar, que também é federal. E ele atua no Brasil todo. Só que ele é federal. Se eu tenho o Ministério Público Federal aqui em Minas Gerais, eu não vou dizer que ele é o Ministério Público Federal de Minas Gerais, tá? Eu vou dizer que ele é o Ministério Público Federal em Minas Gerais, porque ele está em Minas Gerais. Porque ele é federal, ele é do Brasil. Certo? E cada estado tem seu Ministério Público. Daí eu dizer, o Ministério Público do Estado do Ceará, Ministério Público de Minas Gerais, de São Paulo, porque cada estado vai ter o seu próprio Ministério Público. Tá? Quem é o representante do Ministério Público Federal? É o Procurador da República. Quem é o Ministério Público, o representante do Ministério Público do Estado, por exemplo? Quem é o representante do Ministério Público de Minas Gerais? É o promotor de justiça. Certo? Isso a nível inicial. Tá? Procurador da República vira Procurador Regional da República, né? Que é um cargo maior, um cargo acima. Né? E o promotor de justiça vira Procurador de Justiça. Certo? Essas são denominações que vocês vão dominar, né, ao longo do curso. Só que vocês percebem que duas esferas do Ministério Público entraram com essa ação conjuntamente. Então, o Ministério Público Federal no caso, Ceará, né, pode ser uma vara em Fortaleza, então você pode dizer Ministério Público Federal em Fortaleza, do mesmo jeito que você pode dizer Ministério Público Federal em Contagem, ou a Justiça Federal em Contagem, né, porque a vara está localizada em Contagem. Então, você tem um autor. Ótimo, professor. Assim que a petição é apresentada, ela ganha um número. Certo? É um número que todo processo tem que ter para ser identificado. O processo legislativo é do mesmo jeito. O projeto de lei também tem número. Tá? Para ele ser individualizado. Com aquele número, só tem aquele ali. Certo? Aí aqui foi uma unificação de números que você, pela numeração, você vai saber de qual localidade é. Isso aqui é lá do Ceará, por esse número aqui final. Eu tenho um ano e eu vou ter a diferenciação do processo. Tá? Então, eu tenho a diferenciação do processo, o ano que ele entrou e a localidade dele. Ou seja, qual é o local disso? Qual é a região? Ok? Pelo número lá, são códigos determinados. Eu vou saber de qual região é. E qual é o nome da ação. Certo? Então, o autor, beleza? Que já vem aqui no cabeçalho, entrou com uma ação civil pública, que é um tipo de ação, tá? E ao entrar ele ganhou esse número. Só que ele entrou contra alguém, né? Lógico, se há um litígio, eu tenho um litígio com uma outra parte, uma outra pessoa ou um outro órgão, uma outra empresa. Tá? Então, eu tenho uma ação, né? O pedido de tutela de urgência é a famosa liminar, tá? É urgência porque não pode esperar. Contra, aí ele enumerou, olha, a minha ação é contra a União Federal, ou seja, né? A União que a gente chama é o governo federal, tá? E a empresa tal. Então, contra elas duas. Aí repara que na decisão judicial, o juiz ele vai relatar, ele vai resumir o que a parte autora disse. Certo? Vamos lá, professor, o que é que ela disse? Olha, porque quando eu for ler essa decisão do juiz, qualquer pessoa, ele vai compreender perfeitamente qual é o problema, qual é a demanda, ou seja, o que é que o autor busca, o que é que ele alega. Ou seja, se ele alega, ele diz, olha, tem um problema aqui.
esse problema é causado pelo réu, né? Pela União Federal, e isso fere alguns direitos, por ele ser o autor, né, que está ferindo, ou seja, ele é o responsável por ferir esses direitos. Aí eu vou contar, eu vou relatar que direitos são esses. Yasmin, é preferível, gente, no lugar de vocês escreverem, se vocês puderem, vocês falarem, tá? Porque aí é mais dinâmico. É mais dinâmica a nossa interação, ok? Tá? Yasmin, né, aproveitando a tua pergunta, né, aí eu falo para os demais, para poder falar aí mesmo de forma direta, a não ser que não tenham, a não ser que tenha algum problema, né, do microfone. Mas é assim, ó, lembra que a nossa missão aqui é mostrar para vocês a estrutura da decisão judicial. E que vocês compreendam que ela inicia com uma narrativa, com um relato do fato, ou relato do pedido, um relato. Então, o juiz vai contar para a gente o que é que está acontecendo, ou qual foi o problema que ele recebeu. Depois desse relato que o juiz faz, ele vai analisar esses relatos. Ou seja, ele vai analisar o problema trazido a ele. Depois dessa análise, ele vai decidir. Então, repara que é um relato dos fatos, uma análise e uma conclusão. A conclusão do trabalho na decisão judicial é chamada de decisão. Tá? Ou seja, o nosso esforço aqui é fazer com que você enxergue que uma decisão judicial, o formato dela não tem nada demais. Inclusive, é um formato obrigatório que a decisão judicial tem que ter, porque se não tiver esse formato, ela é uma decisão que vai ser atacada por incompreensível, né? Por sair dos termos da decisão da lei, ou seja, a imposição da lei, tem que ser assim e o juiz não atendeu, então ela vai ser atacada com recurso. Então é a obrigação do juiz fazer essa decisão dentro desse formato, tá? Eu estou passando essas informações, Yasmin, sobre os órgãos, sobre essa denominação, porque eu também não posso dizer assim, ó, gente, vamos deixar para lá. Professor, o que é que significa autor? Deixa para lá. Que número é esse? Deixa para lá. Que negócio de ação civil? Deixa para lá. Embora você não saiba, né? Embora possa ser o primeiro contato, eu vou explicando para que você futuramente, quando visualizar essa informação, você dizer assim, não, eu já vi isso aqui. Lá na aula de introdução, no semestre passado. Eu estou vendo de novo, então eu vou me acostumando com esses nomes. Né? O que eu não quero aqui é que você se sinta obrigada, né, como aluna, como aluno, a entender ponto por ponto da explicação que eu estou fazendo, dessa explicação mais detalhista, dessa parte inicial. Saber o que é Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o que é uma ação civil pública, por que é que a numeração é construída desse jeito, o que é que significa ser parte autora, o que é que significa ser parte ré. Eu estou explicando porque é a minha obrigação, para que você tenha uma noção clara, mesmo que com dificuldade, você, não, entendi, professor, mais ou menos. Quando eu enxergar isso aí de novo, não vai ser surpresa. Então, ninguém vai me pegar de surpresa e dizer, você já viu isso aqui? Eu já. Mas você compreende tudo? Não, eu ainda estou no início do curso. Eu vou compreendendo. Mas eu já tive o primeiro contato. Certo? Ô, professor, uma dúvida. Ok. Quando chega esse número do processo que está em cima, primeiro manda para o juiz ou manda um comunicado que está ocorrendo essa ação para eles te enviar esse número para colocar na petição? Jéssica, é justamente o que eu falei. Esse aí não é o nosso foco não, tá?
Mas é claro que essas informações despertam em vocês curiosidade. O que esse número representa é uma identificação como qualquer documento recebe. Se você for mandar uma carta pelo correio, ela recebe um selo que vai identificar a carta. O produto tem um código de barra. O seu boleto tem um número de identificação. Ou seja, tudo o que é registrado, para ser registrado, tem que ter um código. Pode ser um QR Code, pode ser um código de barra, pode ser um número, tá? Isso é chamado de protocolo. Qual é o protocolo do processo? O protocolo é o número tal. Ou seja, qual é a identificação? Qual o que é que eu faço para identificar esse processo? Coloco um número. Sei lá, daqui para frente pode ser um QR Code. Isso aí pode mudar a depender do que decidirem de forma unificada, né? Mas isso aí, o que vale para nós é como eu identifico o processo. Eu identifico o processo por um número. Beleza? Ô, Roberto. Então, deixa eu ver se eu entendi o básico. Só para mim poder identificar o que é essa questão desse processo. É uma petição, primeira petição inicial. Aí essa petição, ela foi feita por 2 órgãos. Pelo Ministério Público Federal do Ceará e o Federal. No Ceará, né? Porque ele está no Ceará, porque o Ministério Público é do Brasil. Ah, tá. Aí o que acontece? A partir dessa petição, ela foi feita uma liminar porque é urgente. Isso. O que você tem que entender é o seguinte. Eu tenho um pedido. Tenho. Ele pode esperar normalmente, junto com os demais, ou ele é urgente? É a mesma coisa na fila. É a mesma coisa na fila. Nós estamos na fila. Chega uma pessoa de 70 anos, ela pode esperar igual a gente? Ou ela tem prioridade? Ah, sim. Aí, no corpo desse documento, o que acontece? É o juiz que vai relatar a questão. Porque assim, ele tem que nos oferecer uma decisão que nós possamos entender, né, essa decisão sem ter que ler o processo todo. Imagina, eu pego essa decisão. Aí, gente, o que é que pediram? Uma narrativa. O que é que pediram nessa decisão? Eu não sei, o juiz não colocou. Ele tem a obrigação de colocar. Para quê, professor? Para que essa necessidade? É um trabalho medonho. Para que essa trabalheira? Para que toda pessoa, ao analisar apenas a decisão dele, possa compreender o processo como um todo. Aí, esse relato feito essa narrativa... Peraí, Jéssica, só um minuto que eu tô perguntando ele uma coisa. A priori, tem essa narrativa do juiz. Certo. Depois dessa narrativa, vem qual parte? A análise. Depois da análise que vem a decisão? Isso. É igual ao nosso trabalho, gente. Para você me fazer... Agora eu entendi. Obrigada. Para você me fazer um trabalho, eu tenho uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não é só o nosso trabalho escrito, não. Isso é qualquer desenvolvimento correto do nosso pensamento. Para que o nosso pensamento tenha um desenvolvimento correto, ele tem que ter uma introdução, um início, né, para que ele dá a clareza da situação. Depois ele analisa essa situação, que é o desenvolvimento. E só depois dessa análise que eu tenho a riqueza para chegar a uma conclusão. Eu não posso bater o olho e já concluir. Calma aí, meu filho. Você tem que analisar. Não, é porque o meu processador aqui da cabeça é rápido demais. Não importa se ele é rápido demais. Se ele é rápido, o que é que você nos diz? Você analisou o negócio rapidamente, mas você analisou. Não há como você chegar a uma conclusão sem você fazer uma análise. Ou seja, sem você raciocinar sobre aquela situação. Então, você tem a parte da introdução, que é a abertura. Ou seja, você vai me passar no trabalho qual é a situação. De que se trata isso? Me conte aí de que se trata o seu trabalho. Você vai nessa introdução, você vai me contar. Professor, o seu áudio tinha travado, a gente não escutou. O áudio travou? Ele tinha travado.
Não travou muito não, né? 1 minuto, mais ou menos. É. Bem, então assim, é igual ao nosso trabalho, o trabalho que vocês estão fazendo. Tá? Ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é você repassar do que se trata o trabalho. Me conte aí, que trabalho é esse? Aí você me relata na introdução. Tá? Repara que a introdução é um relato. Olha, trata-se o trabalho disso, daquilo outro, e analisaremos isso para busca de tais questões. Né? Ok. Aí você vai desenvolvendo. Lembra que isso aqui é uma introdução. Ó. Eu vou marcar aqui, tá? Tá vendo a introdução aí? Da decisão judicial? Ou seja, ele me passa os elementos básicos para que eu entenda o que é isso aí. Tá? Ele me passa os elementos básicos para que eu possa entender. Olha, que decisão é essa, doutor? Não, é uma decisão que o Ministério Público Federal do Ceará entrou contra a União. Né? É uma ação civil pública. Tá? Entendi. Né? Aí ele vai desenvolver a questão, me apresentando o que é que ele, ou seja, o que é que a parte autora, o que é que a pessoa quer. Me conte aí, juiz. Essa pessoa que entrou, esse órgão que entrou, o que é que ele quer? Ele vai relatar. Tá? Vamos acompanhar o relato. A parte autora alega que o procedimento administrativo, né, ou seja, uma decisão lá do órgão que embasa, né, que sustenta a presente demanda, a presente ação, foi instaurado, foi iniciado, né, com vistas, né, com o objetivo de acompanhar o enfrentamento da situação de emergência decretada pelo governo do Estado do Ceará em decorrência da pandemia causada pela Covid. Até aí dá para entender plenamente, né? Com possível colapsamento do sistema público de saúde estadual. Beleza? Como é de conhecimento desse juízo, ou seja, do juiz, né? O mundo atravessa uma pandemia em decorrência do novo coronavírus, causador da doença Covid e tal, tendo sido declarada emergência em saúde pública a nível internacional. Repara que ele está relatando a situação para a gente, né? Aí ele diz, o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo Federal 6, publicado no Diário Oficial da União, aí ele bota a data, reconheceu, para fins do artigo tal da lei tal. Repara aqui que sempre ele vai fazendo referência às leis. Porque, como a gente sabe, os órgãos públicos, o servidor público, ele só se movimenta de acordo com a lei, porque a lei determina, não é? Então, se o Congresso fez em razão da lei. Se, vamos dizer assim, o juiz decidiu conforme a lei. Então, sempre há a necessidade de dizer assim, o Congresso Nacional decidiu tal coisa. Olha, ele decidiu em função de quê? Em função de que lei? Para atender qual lei? Certo? Então, é comum em toda a decisão administrativa, a decisão administrativa é a decisão estadual, a decisão do Estado, a decisão do órgão estatal. Sempre o servidor público, sempre o órgão estatal, quando ele decide de acordo com a lei. Assim, ó, conforme o artigo tal da lei tal, né, é permitido tal coisa. Portanto, de acordo com a lei tal, eu decido desse sentido. Porque ele vai dizer, olha, eu decido porque a lei determina essa minha competência, esse meu poder. Se eu tenho o poder de decidir, aí você me pergunta, o seu poder de decidir é baseado em que lei? Aí vamos supor, eu sou policial, né? Ou eu sou promotor. Tudo que eu for fazer é permitido pela lei. Então, se eu sou promotor, eu vou dizer assim, de acordo com a lei tal, eu vou fazer tal coisa. Certo? Deu para entender aí? A Paula Rabelo está assim, nossa. Deu para entender aí? É porque eu fico pensando,
Mas está dando para acompanhar, agora, né? Agora sim. Agora clareou demais. Demais. Obrigada, É porque eu começo e você já quer estar lá na ponta. A gente tem que ir, ó, passinho atrás de passinho, tá? Beleza. Aí ele fala, ó, sempre quando o servidor público, sempre quando um órgão, por exemplo, o Detran vai lhe conferir carteira de motorista, né? Para ele lhe conferir isso, ele vai dizer, conforme o artigo tal do Código de Trânsito, depois de repassadas as provas tais, conforme lei tal, confiro, né, para a pessoa tal, conforme a lei tal, a habilidade ou a autorização para, né, dirigir automóvel. Então, todo órgão, todo servidor público tem a obrigação de apontar a lei que permite que ele faça tal ação, para que ele tome tal decisão. O juiz, que a gente sempre vê como autoridade acima, né, e em hierarquia, ele também, do mesmo jeito que o servidor mais abaixo da hierarquia, tem a obrigação de sempre colocar qual é a lei, qual é o artigo que autoriza que ele tome essa decisão. Tá? Que é o chamado assim, ó, doutor, qual é o fundamento? O fundamento é o artigo tal da lei tal. Beleza? Deu para entender até aí? Tá, vamos lá. Aí ele continua. No estado do Ceará, também se conheceu inicialmente situação de emergência. Ora, o juiz vai dizer que no mundo está tendo esse problema. A nível nacional, o Congresso reconheceu esse problema. E a nível local, o estado do Ceará também reconheceu esse problema. Então, ele faz uma análise do maior, do geral, para o menor, para o específico. Certo? Ele vai dizer, olha, o Ceará não está inventando moda. Isso é um reconhecimento internacional do problema. O Brasil também reconheceu e o estado do Ceará também reconheceu. Então, esse problema não é novidade, é um problema que todo mundo está enfrentando. Certo? Então, ele esclarece isso para a gente. Aí você pode perguntar, professor, isso aí todo mundo sabe. Para que o juiz vai dizer isso? Ele vai escrever isso tudo, não é perda de tempo, não? Não é perda de tempo, porque ele tem a obrigação de esclarecer qual é a razão desse processo. Por que é que o Ministério Público lá, como autor, entrou com esse processo. Tá? Ok? Beleza? Aí ele continua, no mesmo sentido. Ó. O mesmo foi feito quanto ao município de Fortaleza. Isso aí a gente podia colocar em analogia para Minas Gerais, tá? O mundo reconheceu, o Brasil reconheceu, Minas Gerais reconheceu, BH e Contagem também reconheceram. Vamos supor que essa mesma ação lá fosse entrada aqui também. Praticamente, essa parte inicial seria igual ou muito parecida, porque é o mesmo problema. Tá bom? Aí ele vai dizer, ó, o mesmo foi feito quanto ao município de Fortaleza, que por meio do decreto tal, reconheceu a calamidade pública. Ora, para o município reconhecer alguma coisa, tem que ser através de lei. Não pode só ser da boca para fora. Para o Congresso decretar calamidade pública, ele tem que fazer através de decreto legislativo. Aí você pergunta, professor, como é que eu identifico esse decreto? Ele tem um número. Tá? Sim, professor, mas eu tenho esse número em outros anos. É por isso que eu tenho que ter o número do processo e qual é o ano desse número. Porque aí eu identifico. Eu boto na gaveta todos eles, aí eu vou procurar a pasta e através do número eu localizo. Certo? É uma forma de arquivo, é uma forma de protocolo, é uma forma de identificação. Então, tudo tem que ter um número e o ano. Ok? Certinho? Então, esse decreto foi para quê, pessoal? Olha aqui, acompanha o sublinhado. Reconhecer estado de calamidade pública. Ok.
Desse modo, várias medidas estão sendo adotadas a fim de salvaguardar a saúde e a vida da população cearense, pelos entes públicos citados, o que está sendo permanentemente acompanhado pelos Ministérios Público Federal e Estadual, né? Entre os quais o incremento do número de leitos de UTI na rede pública de saúde. Ocorre que tais incrementos na rede assistencial não têm sido suficientes, né? Aí alguns erros de português. Professor, o juiz também erra? Ué, pode errar. Ué. Para fazer frente à demanda. A demanda tinha que ser craseada aqui, né? Nesse sentido, veiculou-se notícia na mídia local e nacional de que o primeiro estado da federação a ter o sistema de saúde colapsado foi o Ceará. Repara que ele tem a necessidade de, inclusive, colocar notícia da imprensa. Professor, mas para que essa necessidade? Todo mundo sabe disso. Para que ele detalhar? Olha, ele tem a necessidade de detalhar, é a obrigação dele. Para que eu possa compreender o processo, a decisão dele, de forma plena. Então, ele explica direitinho. Isso aqui tudo que ele está fazendo é um relato do processo, que, ao mesmo tempo, é um relato da situação, do fato, do que está acontecendo. Ok? Aí ele continua, ó, não é suficiente, ele continua explicando. E notícias com esse mesmo teor vêm sendo reiteradamente divulgadas pela imprensa, que tem acompanhado a difícil batalha enfrentada pelos pacientes e por seus familiares na busca por leitos de UTI em nosso estado. Isso só no estado, né? É importante ter em mente, ademais, que o Ceará foi um dos primeiros a decidir acerca do isolamento social, fazendo no dia tal, em cumprimento às recomendações da OMS. Paralelamente a isso, chegou ao conhecimento do MPF, Ministério Público Federal, e ao MPCE, Ministério Público do Ceará, né? Aí ele abrevia, que o IJF é uma abreviação de um hospital lá de Fortaleza. A autarquia que integra, aí vocês vão ver lá em administrativo o que é autarquia. Mas eu quero que vocês percebam a necessidade dele fazer o relato. Tá? A nossa tarefa aqui, de aluno do primeiro período, é a necessidade que o juiz tem de fazer um relato para ele construir a decisão judicial dele. Toda decisão judicial vai ser assim, com peculiaridades diferentes para o tipo de ação e para o tipo de demanda. Pode ser civil, pode ser administrativa, criminal, trabalhista, tributário. Então, a gente vai ter pequenas diferenças no linguajar, nas leis citadas, tá? Na temática abordada, mas a estrutura, né? O esqueleto dela vai ser praticamente o mesmo. Ou seja, a necessidade de fazer o relato, que é chamado de relatório da decisão judicial, tá? Então, eu tenho ali o juiz me relatando. Para que isso, professor? Para que você está insistindo em nos repassar isso? Olha, eu quero que vocês percebam a importância da construção dos trabalhos escritos que vocês estão fazendo. Porque o trabalho escrito que você está fazendo é como se fosse um treinamento para que você compreenda isso muito bem e quando você for convidado a fazer um relatório de uma decisão, judicial, você tem habilidade para fazer isso. Calma aí, professor. Você já quer me colocar como estagiário do juiz para fazer um relatório? Claro. Né? Ora, vocês vão entrar no estágio tem aluno nosso entrando no segundo, terceiro período. Tem nos primeiros contatos. Claro que você não vai receber como tarefa a realização de um relatório para a decisão judicial do juiz. Né? Decisão judicial, claro que tem que ser do juiz, né? Mas você vai aprendendo. Você vai tomando conhecimento e intimidade com os processos. E de tão íntimo que você vai ficar, você vai começar a fazer esses tipos de decisões, auxiliar o juiz nessas decisões. E é isso que a gente busca já apresentar para vocês, tá? Então vamos lá. Aí ele continua. Por meio dos contratos, ambos firmados
com a demandada, ou seja, com a ré intermédia. Ou seja, ele vai dizer aqui que há um contrato, na verdade aqui 2 contratos. Que contratos são esses? Ele bota o número dos contratos, tá? Firmados, realizados com a empresa que está aqui sendo réu, tá? A empresa ré. E coloca todo o detalhe, ó, o número do contrato, o dia que foi realizado, né? Para 5 e 15 ventiladores pulmonares, os quais não foram entregues. 5 e 15 o quê? Olha, a depender do contrato, né? 5 para um, 15 para outro. E ele vai dizer, agora apareceu o problema. Qual é o problema? Ora, foi contratada a compra de ventiladores através de um contrato. Se foi contratado, né? Através de um contrato. Que essa empresa que é importadora, o que é que o hospital faz? A Secretaria Municipal faz, contrata a empresa que importa para que ela importe esse material. Se eu contratei, é lógico que eu vou pagar, né? Você não contrata a compra de uma geladeira? Ora, eu contratei, meu amigo, eu paguei, me entrega a geladeira. Não, não vou entregar não, porque tem um problema aqui. Olha, que absurdo é esse? Eu fiz o contrato, paguei, você não quer me entregar? Eu vou entrar na justiça. É a mesma coisa, só que com problemas diferentes. Se você compra um ventilador, um ar-condicionado, né? Não, um ventilador, para ser o mesmo exemplo. Um ventilador para poder espantar o calor, né? Vamos supor que seja o verão, e a pessoa não lhe entrega, você entra na justiça. Não, meu amigo, eu lhe contratei, eu lhe paguei, por que você não quer me entregar? Não, não aceito, vou entrar na justiça. Se você fosse entrar na justiça, você iria relatar a mesma coisa. Olhe, né? Todos sabemos, né, da necessidade de ventiladores para superar o calor do verão. E, em razão disso, adquiri um ventilador da empresa tal, né, através de pagamento com cartão de crédito à vista. Né? O contratado foi que ele me entregasse na minha casa em tantos dias, só que esse produto não foi entregue. Ao reclamar, ao buscar saber por que não foi entregue, a empresa me disse que não iria entregar em razão disso. Né? Como ela tem, por lei, a obrigação de me entregar o produto, eu estou apresentando essa petição inicial, essa ação judicial, para que o juiz, a justiça, o judiciário garanta a aplicação da lei e, em razão do meu pagamento, obrigue a empresa a me entregar o produto. Entregar o ventilador que eu comprei. Ou, se esse ventilador não existir mais, que ela me devolva o dinheiro, mais a reparação de dano pelo transtorno que ela me causou. Entende como é a gente fazer essa petição inicial que a gente fez agora para ventilador, né? Em razão de uma compra, uma relação de consumo? A gente consegue fazer a petição inicial praticamente do mesmo jeito? Percebeu? Estão acompanhando aí? Sim. Então, gente, a estrutura é a mesma, tá? A gente vai adquirindo habilidade a partir do momento que a gente repete essas etapas. Eu fiz 40 petições iniciais. Opa, já tô craque. Eu fiz 30 relatórios para uma sentença ou para uma decisão judicial. Ótimo, já estou craque. Então, eu vou adquirindo conhecimento, perícia, habilidade, a partir do momento que eu vou aplicando o conhecimento que eu tenho na prática. Daí a necessidade de eu, né, colocar vocês para fazerem o trabalho escrito e depois pedirem para que vocês façam o vídeo. Ou seja, para vocês reforçarem a habilidade de fazerem um relato, um relatório. Ou seja, apresentar um resumo daquilo que vocês pesquisaram. Tá? Isso aí, gente, é a nata, tá? Da atividade de um estagiário, de um assessor, tá? Que vai em evolução a depender do cargo que ele ocupe, até chegar no posto de comando, delegado, promotor de justiça, juiz, em que ele seja o responsável por assinar aquela peça.
ou o advogado, né? Isso saindo da esfera estadual. Ô, Roberto. Oi. Pode ser uma pergunta boba, mas assim, tanto que no dia lá da live do Júlio Anderson, eu fiquei sem entender o que era exatamente uma peça. Se era um texto contando o caso, eu fiquei sem entender, porque parece que você escolhe uma peça para a prova da OAB. Não, você não escolhe não, você se prepara, né? Aí você se prepara. Como é que você se prepara? Peça? Assim, o conceito da peça. A peça é a petição inicial. Pode ser a petição inicial, pode ser um recurso, tá? Pode, entendeu? Não é um documento específico. É um Ele documento. Abrange várias. Não, a peça é um documento específico. Você vai mudar a peça para o tipo de pedido. Como é para a OAB, você vai fazer uma peça que o advogado faria em determinada situação. Pode ser uma petição inicial, pode ser uma contestação, tá? Pode ser um recurso, né? Aí você tem vários tipos de recurso. Essa aqui, ó, é uma ação civil pública, tá? Quem escolhe constitucional pode chegar a fazer a ação civil pública na petição inicial, tá? Ou seja, se você, a depender da sua temática penal, trabalhista, você tem uma peça específica, tá? Ok? Aí você treina fazendo essas peças. Se você treina fazendo, não, agora eu sei fazer. Pode me colocar aí o caso que eu faço aqui. O que é o caso? É o problema. Me dê o problema entendi. aí, que eu faço o seu pedido. Obrigada, Roberto. Né? Isso ela vai identificar a peça através do enunciado na prova. Isso. Mas a prova da segunda fase, você vai escolher uma matéria que você se identifica, que você gosta mais, talvez, e vai ler o enunciado e vai identificar a peça. É como se fosse um advogado mesmo. O enunciado, gente, é o problema. O que aconteceu aí, meu amigo? Aconteceu isso. Se alguém lhe chegasse apresentando esse problema, o que você faria? Aí você, opa, a peça para resolver esse caso é a peça tal. Aí vai depender, como a Ana Luísa está falando, da disciplina que você escolher. Penal, né, trabalhista, civil, né, constitucional, por aí vai. Administrativo, aí cada um tem a sua peculiaridade, tá? Então aqui, ó, a gente percebe muito claramente que a todo tempo ele vai fazendo relato, tá? Olha, ocorre que em todos os casos, apesar dos regulares empenhos, a empresa está se recusando a entregar os produtos, ok? A demanda aqui, a disputa é que o Ministério da Saúde quer receber os produtos que o Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza compraram, para que o Ministério da Saúde pudesse distribuir esses aparelhos. Aí o Estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, não, amigo, quem contratou fui eu, quem pagou fui eu. Então isso é para atender a minha demanda específica. Se você quer, enquanto Ministério da Saúde, atender a essa regulação nacional, que você compre os respiradores e faça a sua distribuição conforme a necessidade. Eu estou necessitando agora. Eu não vou descobrir o meu santo para cobrir o teu, não. Não é questão de desumanidade. É porque a minha obrigação é tratar dos meus pacientes. E eu estou realizando a minha obrigação na medida em que eu faço os contratos e compro. Tá? Então, assim, ele vai relatando, gente, ó, repara, né? De forma não exaustiva, mas de forma adequada. Desta forma, aí ele resume o que é que eles querem. Desta forma, no entender do MPF e do MPCE, não existiria fundamentação plausível, ou seja, sustentação legal, para que a empresa se negue a cumprir os contratos. Ok? Aí ele diz que aquilo que ele fez é um breve relato do que foi apresentado para ele. Certo? Lembra que a regra na decisão judicial ou no entendimento jurídico é você sempre ouvir as duas partes. Certo? A regra é essa, sempre ouvir as duas partes. Você não pode ouvir uma testemunha de defesa sem ouvir a testemunha de acusação. Tá? Ou você não pode ouvir
a vítima sem ouvir o acusado. Então, você sempre tem que ver as duas partes. Aqui, as duas partes são o Ministério Público Federal e do Estado e a União e a empresa. Tá? Autor e réu. O autor fala que é a petição inicial, que é aquilo que ele apresenta, e eu deveria ouvir necessariamente o réu. Ou seja, mande o réu se manifestar, né, para contestar, para apresentar, né, as razões que ele considerar, né, necessárias. Só que aqui, nesse caso específico, lembra que a gente não tem a urgência? Né? A urgência, urgentíssima, não pode esperar de jeito nenhum. Aí você pensa, bem, se eu não ouvir a outra parte, será que vai ter tanto prejuízo? Né? Porque é urgente, não pode esperar. Então aqui o juiz se convence dessa urgência, não ouve a outra parte e decide conforme ele entenda ser a melhor decisão, o bom direito, tá? Porque ele tem, vamos dizer assim, olha, tudo que eles relataram aqui está muito bem documentado, os argumentos são muito fortes, né? É muito plausível o que eles alegam, né? E há uma necessidade muito urgente de resolução disso. Aí ele já parte para a decisão sem ouvir a outra parte, ok? Certo? Então ele já relata e já passa a decidir. Como é que ele decide, professor? Lembra que todo servidor público, todo órgão do Estado, inclusive o juiz, o delegado, o promotor, sempre analisam, decidem baseado na lei. Certo? Tanto é que ele já abre logo assim, ó, no fundamento dele. De acordo com o Código de Processo Civil, já logo de cara. Ele diz que essa urgência que eles estão pedindo é permitida em lei. Certo? Que lei, professor? Código de Processo Civil. Tá? Então, já de cara ele diz, olha, a urgência que eles estão pedindo lá é permitida em lei. Ok. Se é permitida em lei, então eu aceito. Primeira fase passada. Aí ele vai tratar dos equipamentos. Será que esses equipamentos aí, esse negócio de saúde, é urgente mesmo? Tá? Aí, para ele não dizer que, olha, eu acho que é. Para ele não dizer, afirmar que ele entende que é urgente e ele entender não basta, aí ele, né, como todo juiz deve se portar, né, com humildade, ele traz outros entendimentos para reforçarem o entendimento dele. Ok? Aí o que é que ele faz? Tem decisão judicial por aí nesse mesmo sentido. Aí o que é que ele faz, professor? Ele copia a decisão judicial, tá? A decisão judicial não é dele, por isso ele coloca aspas aqui, tá vendo aí, ó? Tá? E ele diz de onde é que ele tirou essa decisão. Ok? Ele, não achando pouco, vai dizer que também há uma, que ele chama brilhante decisão do desembargador federal Lázaro Guimarães. Ele vai dizer que processo é esse, que ele coloca na decisão dele como fundamento, né? Como ele diz aqui, ó, como razão para decidir. Certo? Ó, acompanha aqui o sublinhado. Aí ele vai copiar, gente, ó, coloca aspas aqui, tá vendo? Então, tudo que a gente for colocar no nosso trabalho escrito, que não seja as nossas palavras, a gente tem que sublinhar, porque isso não é nosso, isso é propriedade de outra pessoa, porque outra pessoa escreveu. Então, ele coloca entre parênteses, e ele, achando tão boa a decisão, ele copia a decisão toda. Ó aqui, ó. Tá? E você reparar que a decisão é do mesmo jeito, ó. O relatório, cuida-se de pedido de suspensão de liminar, em suas razões para o presente pedido. O município sustenta que... Aí ele vai dizer o que é que o município sustentou. Tá? Então ele copia tudo isso, ó. Tá vendo aí? Ó, tudo copiado. A decisão toda.
E a decisão copiada é a mesma estrutura, tem o mesmo esqueleto da decisão dele. Ó, relatei isso, vou decidir. Como é que ele decide, professor? Ele sempre abre apontando a lei, em conformidade com o regime legal, previsto nos artigos tais. Percebe aí? Então, depois que o juiz copia a decisão do desembargador toda, tá? Fechou aspas aqui, ó. Aí ele continua, não achando pouco. Temos também a decisão lá do STF, cuja ementa, a ementa é um resumo. Aí ele coloca o resumo da decisão do STF. Tá? Tome. Então você repare que antes dele começar a desenvolver o próprio pensamento dele, ele coloca 3 pensamentos de 3 decisões diferentes. Tá? Então ele pesquisou e disse, olha, não sou eu que penso sozinho não, gente, sobre isso. Há outros juízes, né, ministros, desembargadores que estão pensando do mesmo jeito. Tá? Então eu estou trazendo essas decisões para ajudar ou fortalecer a minha própria decisão. Por isso é que a gente pesquisa no trabalho. Não é a Yasmin, a Paula, a Ana, a Cleusa que pensam assim, não. Eu penso assim, mas junto comigo pensam os autores tais e tais. Aí eu coloco lá bonitinho, reforçando o meu pensamento de que um autor do livro lá, Introdução ao Estudo do Direito, pensa assim também. Então, baseado nesse autor, eu também penso do mesmo jeito. Certo? Até aí, tudo bem? Aí ele vai começar a falar sobre o direito à saúde, gente. Ó. Vamos acompanhando aqui. Ó. Vamos lá? Quando ele vai falar sobre o direito à saúde, o que é que ele faz em primeiro lugar? Ele fala que o combate à infecção pela Covid, tal como assegurado na Constituição. Então ele já diz logo, meu amigo, isso é um direito da Constituição. Está lá na Constituição, direito à saúde. Onde é que eu tenho especificado isso na Constituição? Ele vai me dizer artigo 196 até o artigo 200. Certo? Ele vai me repassar como essa estrutura de garantia do direito à saúde é feita. E ela, se é no Estado, se essa estrutura é feita pelo Estado, então necessariamente tem que ser feita através de uma lei. Ele coloca essa lei, tá? Aí ele vai especificar no artigo 2 dessa lei, no artigo 2º, e ele vai me relatando, aí é a parte jurídica, tá? Da análise dele. Ele pega as leis, a Constituição, a lei que estrutura o Sistema Único de Saúde, dizer como é que esse direito é tratado no nosso país. Ele vai dizer qual é a legislação e qual é o entendimento que essa legislação tem que ter. Certo? Então, essa parte é só para ele explicar o que é que a legislação diz, o que é que a Constituição, o que é que as leis dizem. Ok? E isso ele vai fazendo. Tá? Vai fazendo, inclusive, gente, pegando como auxílio o entendimento de livros. Certo? Como ele está colocando aqui o livro, inclusive do ministro do Supremo. E ele vai pegar a parte lá desse livro para reforçar a compreensão dele. Estão dando para acompanhar aí? Está dando para acompanhar, gente? Ora, por que no trabalho de vocês vão citar lá o Paulo Nader? O livro de Introdução ao Direito? Ou o livro lá da Constituição? Ó, peguei essa partezinha aqui do livro, achei máxima. Vou citar, entre parênteses, coloquei lá qual era o livro. Lembra que na bibliografia você vai dizer, não, eu pesquisei em tal lugar. Né? Então você pesquisa porque é fundamental você apresentar para a gente, para todo mundo, que a sua análise não é uma análise pobre que você tirou da sua cabeça, genial não. É uma análise enriquecida por pesquisa, por fontes, por livros, por sites que trazem essa informação e que permitiram esses livros, esses sites,
que você construísse de uma forma melhor a sua compreensão. Certo? Ok? E aí ele continua, gente, ó. Tá? E logo no finalzinho desse entendimento que ele coloca que a legislação tem que ter, aí ele fala a Carta da República no artigo 126, tá? A Secretaria da Saúde, enfim, ele vai terminando a análise da legislação que ele fez, e olha que foi rapidão aqui, ó. Foi um parágrafo, tá? Da autoria dele. Aqui é uma citação de um livro, certo? Aqui é outro parágrafo da análise dele, ó. Pronto. Então, percebe que o que é que o juiz fez? Olha que é um juiz federal, tá? Certo? Ele citou 3 decisões. Isso é pura pesquisa, não é não? Pesquisei, são 3 decisões. Eu vou colar aqui 3 decisões. Depois eu vou fazer minha análise sobre o direito de saúde. Repara que aqui, ó, no texto, que eu estou sublinhando aqui, ó, ele tem 2 parágrafos, tá? Então, 2 parágrafos que o juiz analisou a nossa legislação que dá direito à saúde, certo? Beleza? Ok aí, gente? Sim. E logo depois que ele fundamenta, o que é que ele faz, gente? Depois que vocês analisam o trabalho e desenvolvem o trabalho, o que é que vocês fazem? Conclui? Conclui, né? A conclusão na decisão é chamada de dispositivo. Ele dispõe, ele determina, ele decide, tá? Aí ele vai falar assim, ó, por que é que eu não ouvi a outra parte? Repara aqui no texto, ó. Reparem aqui no texto, ó. Eu só estou enxergando a Yasmin e a Paula, então elas são reflexos se vocês estão olhando o texto ou não estão. Paula Rabelo, olha o texto, mulher. Então, o que é que ele vai dizer? Olha, é obrigação sempre ouvir a outra parte, eu sei. Mas lembra que é uma liminar, é urgente, tá? E eu já disse aqui que a legislação, o Código de Processo Civil, permite que eu analise. Então, aí ele fala em caráter provisório e em análise preliminar, porque é urgente, né? Entendendo que deve ser concedida a tutela de urgência, no presente caso, decido. Certo? Aí ele vai dizer por que que ele decide. Ó, ele decide porque o artigo tal do Código de Processo Civil permite, certo? A lei lá da ação civil pública, que é a ação, é tutela de urgência, então ele vai fazer um liminar, ele vai decidir em liminar, tá? Certo? Para determinar, então, é a ordem dele. A suspensão dos efeitos das requisições. Que requisição é essa? Eu não sei, eu tenho que ter um número. Requisição tal, requisição tal. Esse aqui é a abreviação do Ministério da Saúde, MS, tá? Ele determinou a suspensão das requisições feitas pelo Ministério da Saúde. Tornou sem efeito, tá? E aí? Tornou sem efeito e depois? Aí ele determina. Estando os equipamentos ainda na posse da empresa, seja a empresa determinada a entregar esses bens, esses ventiladores, certo? Dessa forma aqui, ou seja, com pagamento, empenho, tudo direitinho. Aí ele vai especificar como é que a entrega tem que ser feita, ok? E se não entregar? Porque você tem que pensar assim, ó, e se desrespeitarem, não acontece nada não? Acontece. Como é que vai acontecer? Ele também diz, né? Se não atenderem a minha decisão judicial, além de poderem ser processados, eles vão pagar a multa de R$200 mil. Quem? A empresa. Certo? Aí, já que ele não ouviu a outra parte, o que é que ele faz? Intime as outras partes com urgência. Não só a empresa para poder cumprir, certo? A decisão, que tem que ser com urgência, mas também citar, ou seja, chamar os outros para poderem se manifestar no processo. Entenderam?
Ou seja, eu não quero que vocês saibam ou sejam craques em análise de sentença não, ou de decisão judicial, no caso de uma liminar. Qual é a nossa pretensão na aula de hoje? É que vocês tenham clareza como é que é uma estrutura de uma decisão judicial. E outra, que vocês comecem a ter intimidade, que vocês enxerguem, eu já vi isso, né? Olha, eu já vi uma decisão judicial, o esqueleto dela não tem nada de mais não. Claro, ele tem um linguajar próprio, eu preciso ter conhecimento de algumas leis, ter estudado melhor o processo civil, o direito administrativo, o direito constitucional, para eu poder analisar e entender isso de forma plena. Vocês vão estudar direito administrativo para entender esses contratos que os órgãos fazem com as empresas, tá? Vocês vão compreender direito constitucional para vocês compreenderem a competência de cada órgão, tá? Saber processo civil para você compreender por que essa decisão tem que ser de urgência, o porquê que pode ser de urgência. Então, tudo isso vocês vão conhecendo com as outras disciplinas, mas de antemão você já sabe como é que uma decisão judicial é tomada. Tá? Quando forem lhe perguntar lá em processo civil 1, gente, vocês já viram alguma decisão judicial? Vai ser, opa, eu já vi, lá no primeiro período. Facilita muito. Então, vamos aqui analisar pedacinho por pedacinho para vocês serem craque nisso. Beleza? Deu para entender direitinho o propósito aí da nossa aula? Clareou bastante. Tem como o senhor mandar esse link pra gente? Tem, ué. Aí só manda pra gente. Lembra que a decisão judicial tá lá no nosso material, tá? Ah, tá, beleza. Exemplos de aplicação. Decisões judiciais. Caso da entrega dos respiradores. Tá aqui a decisão toda, ó. Tá? Se você for aproximando direitinho, tá? Tá aqui ela direitinho, ó. Beleza? Tá bom? Beleza, só que aí vocês podem colocar no Google, que vocês acham também. Certo? Tá aqui a decisãozinha, ó. Essa é dos ventiladores. A outra é o caso da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Tá? Que é essa decisão do STF aqui, ó. Olhem para cá, ó. Decisão do STF. Quem é que decide? Alexandre de Moraes, ministro. Quem é a parte autora? Um partido. Quem é o advogado da parte autora? Quem é o réu? Aí, vixe, professor, mudou. Não é autor e réu, não. Aqui é impetrante e impetrado. É porque muda a depender do tipo de ação. Vocês vão estudar tudo isso. Mas vocês compreendem? Tem que compreender o seguinte. O esqueleto é igual. Tá? Como assim é igual, professor? Olha, eu tenho uma identificação. Tá? Que é a introdução. Eu sei quem são as partes. Eu sei quem é o juiz. Eu sei qual é o mandado de segurança. Qual é a ação. De onde é que ela vem. E qual é o número dela. Lembra que a gente tem isso igual na outra decisão? Hello? Estão por aí ainda? E aí, gente, o corpo vai ser igual. O esqueleto vai ser igual. Decisão. Aí ele vai explicar. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, né? Pedido de urgência, entrado pelo Partido dos Trabalhadores, ou Partido do Democrático Trabalhista, no qual se aponta como réu, aqui, a autoridade coautor, presidente da República. Aí ele vai explicando, ó. Me diga aí, ministro, o que é que eles pediram? Aí ele vai, ó, o impetrante sustenta inicialmente o quê? Agora, repara, ele vai copiar o que a parte autora pediu. Lá vai copiando, ó. Beleza? Aí ele, ó, afirma na sequência que copia de novo. Presta atenção aqui a tática. Olha a moleza. Destaca ainda que. Vai. Copia, ó. Assevera que. Copia.
Destaca ainda que copia. Requer no final que copia de novo. E no mérito ele pede isso. Ou seja, o ministro nem resumiu com as palavras dele, né? Ou seja, o assessor do ministro nem resumiu com as palavras dele o que é que a ação diz. Ele só copiou. O que é que ele fez? Ele grifou a parte lá da petição, a parte mais importante, copiou e colou na decisão, tá? Aí ele vai decidir, ó, isso é o relatório. Isso é o que foi apresentado. Agora eu vou decidir. Repara que aqui é do mesmo jeito, ó. Tá? Ele vai compreendendo cada partezinha que ele grifou e que ele copiou e colou, tá? Por que ele copiou aquelas partes, professor? É porque ele vai analisar cada uma delas. Tá? Na primeira análise, é o partido. O partido pode entrar com o processo? Pode. Ele vai dizer aqui que pode, ó. Ok. Beleza. O que é que vem dizendo? Aí ele vai analisando, sempre colocando uma decisão judicial para apoiar a decisão dele. Certo? Não é vergonha para ninguém, nem para ministro de Supremo, dizer que, ó, eu entendo assim, mas igual ao meu entendimento, tem essa decisão judicial aqui também. E também não é vergonha você dizer, não só tem a decisão judicial, mas também tem livro que entendem do meu mesmo jeito. Ou, para ser mais humilde, dizer, olha, eu compreendo essa questão igual ao professor tal entende, quando ele, no processo dele, aliás, quando no livro dele, ele diz isso. E, ó, sempre legislação, Constituição, tá? E ele vai repassando aqueles pontos que ele grifou, que ele copiou e colou, e afirmando em cada parágrafo, tá? Ó, citando conjur, decisão judicial, certo? Então, cada partezinha do que ele copiou e colou, ele vai analisando, certo? Professor, mas aí lá vem, ó, citação de livro, ok? Citação de livro, para dizer que ele não entende isso sozinho, tá? Professor, mas o homem é ministro, para que ele quer citar livro? Eu sou do primeiro período, eu cito o livro porque eu não sei. Porque você não pode dizer que você compreende isso sozinho, que você é o gênio da lâmpada, tá? Você compreende isso baseado nos outros entendimentos de outras pessoas, pessoas de renome, porque são autores de livro, né? Você traz junto para o seu pensamento para poder reforçar aquilo que você entende. É a mesma coisa que vocês estão fazendo no trabalho de vocês, certo? E aí ele segue, ó. A decisão praticamente toda dele é nesse sentido. Cada tópicozinho daquele que ele copiou e colou, sendo explicado com auxílio de livros, ó. Certo? Auxílio de livros. Livros e decisões judiciais. Livros e decisões judiciais, tá vendo? Editora tal, ok? Mais livro, né? Decisão do Supremo, mais livro e por aí vai, ó. Então ele vai desenvolvendo a análise dele sempre baseada em uma decisão judicial e em livro de autores que ele considera os melhores, certo? Mas aqui, cada análise que ele faz, gente, é analisando aquela partezinha que ele copiou e colou. Certo? Ok? Ok? Então, essa é uma decisão do ministro do Supremo. Tá? O que é que ele vai relatar? O que é que foi dito? O Sérgio Moro disse isso. Aí ele copia. Ó. Tá? As aspas aqui, ó. Copiado. Copiou. O que é que o presidente da República disse? Copiou. Tá? O que é que o procurador-geral da República disse? Copiou. Ok? O Jornal Nacional falou isso. Ele vai relatando. Tá? E analisando. Relatando e analisando. Relatando e analisando. Ponto por ponto. Tá? Tem decisão judicial? Tem. Aí ele coloca aqui. E assim ele constrói toda a análise dele. Certo? No final, aí ele vai determinar. Ok?
No final, que é a conclusão de toda a decisão judicial, tem a decisão, a determinação do juiz, do ministro, do desembargador. Qual é a decisão, professor? Determino ainda que imediatamente notifique-se a autoridade impetrada. Ó, defiro, tá aqui, ó, defiro diante do exposto, diante de tudo que ele falou, nos termos, ó, ele só faz isso porque a lei permite, tá? Ok? Ele só faz isso porque a lei permite. Defiro a medida liminar para suspender a eficácia, ou seja, ele suspende o decreto que nomeou, né, o diretor-geral da PF. No que se refere, é todo o decreto, ministro? Não, é só no que se refere à nomeação e à posse da pessoa tal para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ok? Você analisando agora uma decisão judicial, você acha que é tão longe de ser entendida? Não, né? Então, assim, não há nada demais, gente. O que há é a aplicação do direito que você estudou. Quanto mais você estuda, mais culto, mais preparado você fica e você pode lançar, como ele está lançando aqui, os livros que ele estudou. Né? Olha assim, nossa, foi bem formulada a decisão, bem construída. Agora, se ela é certa ou não, aí é outra história, tá? Para mim, essa decisão não é certa. Por quê, professor? Porque não cabe ao ministro decidir se é justo ou não é justo escolher fulano ou beltrano. Porque não cabe a ele, tá? O Congresso decidiu que isso é competência do presidente da República. Se é competência do presidente da República, é o presidente da República que escolhe. Essa escolha não passa pelo crivo do Judiciário. Não passa pelo crivo do Supremo. Tá? Para mim, decisão errada. Por mais que ele tenha colocado interpretação a partir de compreensão de livro. Ora, eu não quero saber, meu amigo, o que é justo ou o que é injusto. Porque isso o Congresso já decidiu. Justo e injusto é o presidente ter o poder de escolher aquela pessoa que ele ache, né, a melhor para o cargo. Claro. Para assumir o cargo, o cara tem que ser delegado, né? Atingido as especificidades do cargo, atinge. Então, ele nomeia quem ele quiser, tá? Beleza? Passamos um pouquinho aí do horário, né? Agradeço aí a participação e a compreensão de vocês, sobretudo aí o detalhe em anotar, em tentar compreender ao máximo. Mas lembra, nossa aula de hoje é para deixar você próximo, fazer a primeira apresentação de o que é uma decisão judicial. E o que é mesmo uma decisão judicial? É a aplicação do nosso ordenamento jurídico, é a aplicação da Constituição e das leis. Como a gente cansou de ver os juízes e o ministro fazendo de forma constante a aplicação da lei, a aplicação da Constituição. Tá certo? A compreensão final nossa: cabe ao juiz apenas aplicar a Constituição e as leis. Né? Claro que dentro desse formato aqui, dentro desse esqueleto aqui. Ok? Para que todo mundo que possa ver a decisão dele possa compreender que decisão foi aquela que ele tomou. Certinho, gente? Ok? Certinho. Professor. Quórum alto aí, tá? Mesmo depois da nossa aula terminada. Obrigado aí pelo acompanhamento. Eu acho que isso é muito enriquecedor para vocês. Pois não, Vandelan? Você pode aguardar só um minutinho após a aula? Claro. Só para me tirar uma dúvida. Tá. É melhor a gente fazer pelo WhatsApp, porque eu preciso encerrar a aula para a gente rodar e colocar no YouTube, tá? Ah, não, tranquilo, então. É porque ela está sendo gravada. Aí eu posso chamar o seu mais tarde? Aí eu posso chamar o seu mais tarde, então? Pode sim. Beleza, então. Manda mensagem aí, no horário melhor, que aí, quando tiver, a gente pode até fazer videochamada, tá? Beleza. Obrigado, professor. Beleza, gente? Alguma dúvida a mais? Bárbara, Leonardo, Sara, Ricardo, Fred. Obrigada, Roberto. Tudo ok, né? Tranquilo. Foi válido aí? Foi válido o esforço aí da gente compreender uma decisão judicial? Hein? Não ouvi aí, eu acho que travou. Foi
Foi válido o esforço para compreender uma decisão judicial? Certinho? Muito. Então essa era a nossa missão, tá? Apresentar a vocês como é que é uma decisão judicial. Tá bom? Tá bom. Então, tenham um bom dia aí, até amanhã, bons estudos e fiquem bem aí, tá? Protegidos, resguardem aí vocês e a família de vocês, tá? Tudo de bom. É. Tchau. Tchau, tchau.